Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos. Hoje eu vou ler o livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 4, diz assim: Perguntou-lhe Nicodemos, perguntou a Jesus: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Espírito aqui está com letra maiúscula, tá? Letra E maiúscula, isso significa que é o Espírito Santo de Deus. Então, quando você lê a palavra Espírito na Bíblia, com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Amados, olha, João Batista, quando ele fez o batismo, ele batizou com água. Mas ele disse que viria um, que é Jesus Cristo, né, o Espírito Santo, que faria o batismo de fogo. Então, o que quer dizer isso? O batismo com fogo significa o batismo com o Espírito Santo. A pessoa recebeu o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus Cristo, quando ele ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus, ele disse que não nos deixaria órfãos, que nos enviaria o Espírito Consolador para nos conduzir em toda a verdade. Porque, amados, o mundo em que vivemos, se a gente não estiver sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos perdidos. Porque o trono do Satanás é nesse mundo. O trono de Deus é no céu. Por isso que Jesus falou, quando ele foi interrogado, ele estava para ser crucificado, ele falou, se meu reino fosse desse mundo, não teriam crucificado ele. Mas como o reino de Jesus não é desse mundo, crucificaram ele. E aí ele foi interrogado e perguntou, tu és rei? E ele falou, eu sou. Então, por aí você já entende que o reino de Jesus Cristo é no céu. Aqui nessa terra, o reino é do Satanás. Por isso que as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, elas falam, eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. A gente não pertence a esse reino. Porque você vê que o mundo, ele está perdido. Para observar. Cada dia que passa, né? Sabe? Então, por que Deus fala aqui que você tem que nascer de novo para você ver o reino dos céus? O que quer dizer nascer de novo? Nascer de novo é você abandonar todos esses prazeres mundanos, essas coisas que não pertencem a Deus. Tudo isso que é da carne, que não vem de Deus. Aí você me pergunta, mas o que é isso? O que você talvez ainda não tenha entendido?
Porque, amados, por exemplo, o que Jesus ele pregou? Ele falava: orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos amaldiçoam. Então, Jesus ele é o próprio amor. E qual é o ser humano que consegue perdoar, nem que seja uma ofensazinha? Geralmente ele não perdoa, sabe? Ele se ira contra a outra pessoa. Para você nascer de novo, você tem que abandonar, se despojar desse sentimento de mágoa, de ódio, de querer fazer o mal para quem te fez o mal. Porque na própria Bíblia fala: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Jesus Cristo mesmo, ele hoje está na glória, e todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque ele amou as pessoas que estavam pedindo para crucificar ele. Então Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. E devemos imitar Jesus Cristo. Devemos olhar como Jesus Cristo olhou, devemos amar como Jesus Cristo amou, devemos ser imitadores de Cristo, devemos ter a mente de Cristo. É isso que é você nascer de novo. É você abandonar essas obras que são da carne. Porque tem as obras do Espírito e as obras da carne. Então você deve abandonar tudo que não agrada a Deus, tudo que não é da vontade de Deus, você deve abandonar e você deve ter a mente de Cristo, porque você com a mente de Cristo, aí sim você nasceu da água e do Espírito, porque só assim você vai conseguir ver o reino de Deus. Por isso que ele fala aqui, ó, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Amados, o reino de Deus, você pode, é claro, é no porvir, mas você pode você pode estar nesse planeta, mas você está com o reino de Deus dentro de você. O mundo pode estar... Pode o diabo estar reinando aí no mundo, né? Porque o reino do Satanás é nesse mundo, né? Mas dentro de você vai estar o reino de Deus. Você pode estar nesse planeta Terra, mas dentro de você tá cheio do Espírito Santo, o reino de Deus está dentro de você. E até porque a salvação, ela é só uma extensão do que você vive aqui, para a vida eterna. Porque se você é uma pessoa que é nascida do Espírito, você não participa dessas coisas, das obras do Satanás, você não faz as obras do diabo, você não faz a vontade do capeta, você faz a vontade de Deus. Mesmo que todo mundo esteja fazendo a vontade do cão, do capeta, mas você estava fazendo a vontade de Deus. Então você pode estar vivendo num mundo onde é o reino do Satanás, mas você é luz no meio das trevas, entendeu? Isso é nascer de novo, é você ser luz no meio das trevas, é você não compactuar com coisas que não são de Deus. Essa é a única forma de você vencer nesse planeta. Essa é a única forma de você ver o reino de Deus. E quando ele fala ver o reino de Deus é o quê? É você ter uma vida abençoada em todo sentido, não ter depressão, não passar por dificuldades, situações que você não tenha uma saída, porque Jesus sempre vai te dar um escape, uma saída, uma solução. Você vai estar sempre amparado por Jesus Cristo. Os anjos de Deus vão estar sempre ao seu redor, acampando ao seu redor,
para te livrar, para te proteger. Então, quer dizer, mesmo que você esteja nesse planeta tão, né, tão perdido, mas dentro de você, você se encontrou, você não está perdido, você encontrou Jesus dentro de você. Então, você está muito bem. Por quê? A salvação é só uma extensão do que você vive aqui para o reino de Deus. Porque se você está salvo aqui nesse planeta, se você anda com Jesus, se você faz a vontade de Deus, então a sua alma, o que é alma? A alma é coração. Coração o quê? O sentimento. Seu coração tem que estar em Deus em primeiro lugar. Seu coração não tem que estar nessas coisas que um dia vai tudo passar, vai tudo acabar. Seu coração tem que estar em Deus. Então, quer dizer, nascer de novo e nascer da água e do Espírito, amados, é você entregar a sua vida para Deus. É você viver para Jesus Cristo. É você nascer de novo. E por mais que você tenha tido uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, a partir do momento que você se arrepende e que você não pratica mais aqueles pecados, é tudo jogado no mar do esquecimento, porque o sangue de Jesus lava você e você suas vestes se tornam brancas, vestiduras brancas, que significa a tua salvação, entendeu? Você nascer de novo. Então, aceita Jesus e seja muito abençoado. Boa noite.